Seja bem-vindo a mais um conteúdo da SolarEdge. Hoje o tema será sobre instalação elétrica dos produtos SolarEdge. O conteúdo basicamente vai abordar segurança, circuito de corrente alternada, porta-mola, ferramentas, otimizadores, strings, blocks, módulos de cabos curtos e equipamentos de conexão. Falando sobre corrente alternada, para poder acessar os conectores desse circuito, é necessário remover a tampa dos produtos. Então, aqui a gente está falando dos produtos trifásicos e monofásicos, onde eles são equipamentos de uma única unidade e as suas conexões são feitas através de bornes parafuso, ou seja, a fixação dos cabos é feita através de um parafuso. Esse parafuso ele é um parafuso fenda. Existe um torque correto a ser aplicado nesses conectores. Esse torque, o valor do torque está descrito no manual do produto, então é sempre importante consultar o manual do produto que você está instalando. Para preparar os cabos, também no próprio manual do produto vem como que deve ser preparado o cabo, porque ele especifica o tanto do cabo que deve ser decapado, para que você tenha uma conexão aqui segura, de modo que não fique aparecendo a conexão e que também não haja risco de uma conexão acabar se tocando com outra. Esses cabos eles devem percorrer e serem instalados pelos prensa-cabos para garantir a classificação de potência, a classificação de proteção do inversor. E deve ser corretamente instalado para evitar que sujeira, pequenos animais, a umidade, a água acabe entrando no inversor através dessa instalação, através de onde os cabos entram. Principalmente para os inversores monofásicos, os inversores residenciais, pode ser que venha um ferrite para que você coloque os cabos entre esse ferrite. Se o ferrite vier no produto, coloque os cabos entre o ferrite. Se o ferrite não vier acompanhando o produto, não se preocupe, ele é um produto mais novo, é um produto que não vai ser necessário o ferrite, por isso que não acompanha na caixa, tá? Então somente coloque o ferrite se vier na caixa e aí passe os cabos através desse ferrite para que exista aqui a ação com relação a esses cabos, com relação a esse circuito de corrente alternada. Aqui falando sobre o circuito de corrente alternada do Synergy Manager, existe aqui então todos os torques descritos. Isso também consta no manual do produto, né? Então de novo, sempre consulte o manual do produto que esteja instalando. E quais são as suas conexões de corrente alternada. Existe a posição para o aterramento, né? Então, através de chave Allen, perceba que ele tem aqui a especificação de qual que é a seção máxima que pode ter o cabo e quais são, dependendo da seção, qual que é o torque que deve ser aplicado. As conexões de corrente alternada do Synergy é através de terminal olhal, onde tem um parafuso prisioneiro que já vem no produto. Você vai inserir esse terminal olhal e fazer a correta aplicação dos elementos de fixação com o terminal olhal em contato direto com o terminal o barramento do inversor, sem nada entre terminal e barramento. Depois vai vir uma arruela de 10 mm lisa, uma arruela de 10 mm de pressão e uma porca de 10 mm. A gente recomenda que se utilize termorretrátil para o acabamento dos cabos, tá? E tem tudo descrito qual que é o máximo de torque, né? O torque recomendado
para essas conexões, que no caso aqui são 21 Nm. Existem conexões nas carcaças também, se precisa dos elementos de fixação corretos, tudo isso descrito no manual. E aqui é sempre bom relembrar, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, sempre realizar a preparação desses cabos de maneira correta e com os equipamentos corretos. O borne-mola ali também se faz presente nos nossos produtos, principalmente nos produtos com carregador veicular. Esse borne, ele é um borne, se chama borne-mola, mas também alguns dão o nome de borne de pressão, onde você pode, com o cabo com o terminal, tentar conectar diretamente, né, aqui onde é esse furo redondo. Às vezes o pessoal não conhece esse tipo de conexão e acaba deixando os cabos aonde se aplica a pressão, né, para abrir o terminal. Então, isso aqui está descrito no manual com uma chave de Borne. Para quem não conhece, a chave de Borne é uma chave de fenda específica para esses tipos de conexão, tanto para o Borne de fenda, né, com parafuso, quanto para esse Borne de mola, onde com essa chave de Borne você vai pressionar aqui esse quadrado, né? Então aqui você pressiona, você vai perceber que o conector de pressão ele vai abrir, você entra com o condutor, tira a chave de Borne, e aí esse condutor vai ficar preso por pressão aqui, tá? Então a parte de cima é onde se coloca e se pressiona com a chave de Borne, a parte de baixo é onde fica os cabos com o terminal. Pode ser o cabo nu também, tá? Não tem problema. Muito importante para as conexões de corrente alternada, igual eu comentei um pouquinho mais cedo, utilizar as ferramentas corretas, né? Possuir e cuidar com carinho de todas as ferramentas para cada atividade. Nunca fazer adaptações. E sempre tentar utilizar as ferramentas de maior qualidade possível. Quando eu digo ferramentas, isso inclui também os produtos, tá? Os terminais. Existem 1 milhão de opções de terminais, principalmente de corrente alternada, disponíveis no mercado, mas tem que tomar muito cuidado com a qualidade também, porque isso aqui afeta diretamente a qualidade do seu produto, né? Do seu produto final, do que você vai entregar para o seu cliente. Então é super importante tomar cuidado. Usar corretamente, usar as ferramentas certas. Aqui no caso, né, então um alicate crimpador da própria Crimper, que serve para esses terminais tubulares. Cada um vai em um dente diferente. Esse equipamento também existe a calibração dele, tá? É sempre importante deixar esse equipamento calibrado. Existem algumas empresas que são especializadas em realizar certificação, né, desse tipo de equipamento, né? Então, utilize a ferramenta correta para cada tipo de aplicação, para cada tipo de atividade. Ainda nesse tema, para os cabos maiores de 10 milímetros, é importante utilizar também as ferramentas corretas, né? Aqui no caso é uma ferramenta eletrônica, onde é com bateria, né, que faz a prensagem do cabo através de castanhas, mas existe também o material elétrico e existe a ferramenta também manual, tá? Desde que seja a ferramenta correta e a ferramenta que esteja bem calibrada, não haverá problema. E cada castanha é específico para uma seção, para uma bitola de cabo, né? Então, não adianta usar a menor, não adianta usar a maior, tem que usar a do tamanho correto. Porque se usar a menor, vai causar problemas durante a crimpagem, pode ser que coloque pressão demais, fique com aquelas aletas do lado de fora do terminal que for utilizado, e se usar um terminal maior, pode ser que fique frouxo, os cabos não fiquem prensados de maneira suficiente na parte interna,
causando microarcos entre os próprios filamentos do condutor. Falando sobre otimizadores. Os otimizadores eles têm uma característica onde se tem um cabo longo ou par de cabo longo, é a saída do otimizador, ou seja, onde vai ser feita a string de otimizadores. Onde existem os cabos curtos é a entrada do otimizador, é onde vai ter a entrada do módulo. Então, repetindo, cabo longo, saída para string, cabo curto, entrada do módulo. Perfeito? Para fazer a string, é só seguir, então, a sequência, né? O próprio MC4 não vai deixar conectar diferente, mas é sempre bom ter a ciência de como está se conectando, né? Então vai vir positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim se faz a sequência para se ter uma string de otimizadores, né? Então, diferente de um produto de string convencional, aqui a gente tem uma string de otimizadores e não de módulos, porque os módulos vão ser conectados aos otimizadores. Lembrando sobre as conexões do MC4, é importantíssimo quando for fazer a conexão que se ouça o clique. Então toda vez que você aperta o MC4, ele vai fazer um clique, e esse clique ele é extremamente importante para ter certeza que a conexão foi realizada de maneira correta. Ainda sobre o tema do MC4, é muito importante ressaltar que os conectores MC4, aqueles que são compatíveis com o MC4, são IP66. Né? Então é um índice de proteção onde ele é totalmente protegido contra a penetração de poeira e contato a partes internas do invólucro. Né? Então ele conectado, nada ali entra de sólido, e quando ele está conectado, ele também é protegido contra ondas do mar, águas em forma de onda ou jatos potentes, não vou potencial ao componente. Ou seja, existe uma proteção muito grande para o inversor, para o MC4, quando eles estão conectados. Os equipamentos, né, esse conector desconectado, quando eles estão abertos, isso aqui é IP0. Né? Quando ele está aberto, não existe proteção nenhuma. Aqui vai entrar umidade, aqui vai entrar água, aqui vai entrar sujeira, vai entrar pequenos insetos. Então, durante a montagem, quando estiver colocando os otimizadores no telhado, se atente a não deixar de um dia para o outro, por exemplo, os terminais abertos, porque vai criar sujeira, isso vai poder ajudar na corrosão dos terminais que existem aqui dentro, né, dos componentes elétricos que existem aqui dentro, das conexões. Então é importante sempre fechar de um dia para o outro. Pode fazer um curto, tá, no otimizador, não tem problema. Pode deixar fechado de um dia para o outro, para evitar que se entre sujeira, para evitar que se entre umidade e evitar problemas futuros. É importante também ressaltar como que são feitas as strings, dependendo do modelo que você for utilizar, e principalmente no caso de um residencial, é somente o 1 para 1, ou seja, qual que é essa proporção? Um otimizador para um módulo. Então vai se conectar os módulos ao otimizador e fazer uma string de otimizadores. Né? Então aqui é 1 para 1. Essa proporção é de 2 para 1, 2 módulos para um único otimizador. Esses módulos são ligados em série, aqui junto ao otimizador, e aí você vai ligar a string de otimizadores. Essas duas aplicações, essas duas proporções servem para o comercial. Tá? Então todos os que são comerciais e industriais, essa aplicação pode ser realizada. Inicial, repetindo, somente 1 para 1. O 2 para 1 não pode ser feito porque os otimizadores não são compatíveis com a solução residencial. Ainda sobre as strings, existe um comprimento máximo que deve ser obedecido de extensão.
eu estou querendo dizer sobre tanto a descida das strings até o inversor, né? Então, vai pegar e somar a descida do telhado dessa string até o inversor, quanto as extensões que existem na próxima, que possam existir, né, na própria string. Então, todas essas extensões têm que ser somadas. E aí, os comprimentos máximos são de 300 para inversores monofásicos, para inversores residenciais, ou seja, 150 para cada polo, ou então de 700 metros para inversores trifásicos, aí a gente está falando de comercial industrial, cada polo 350 metros. Tá? Então, esse comprimento máximo de extensão tem que ser obedecido para garantir que exista comunicação entre otimizador e inversor. Uma nota muito importante, é proibido qualquer tipo de alteração de produto, tá, dos otimizadores, do inversor também, né, mas principalmente do otimizador é proibido cortar os cabos. Se o cabo for cortado, se uma conexão, um MC4 for substituído, é perda de garantia. Então, caso ocorra de você receber um produto que você, durante a montagem, perceba que o MC4 não está conectando muito bem, está ficando um pouco frouxo, registra, abra um caso de suporte, que se for realmente o caso, nós faremos a troca em garantia do produto, claro que desde que esteja dentro do prazo. Vamos fazer a troca do produto sem problema nenhum, tá? Mas é proibido qualquer tipo de alteração aos produtos. Sobre string box, vale a pena citar, porque aqui no Brasil a gente tem vários modelos e aplicações diferentes de string box. Então, só para deixar claro que é permitido sim que exista paralelismo entre as strings, né? Então, por exemplo, strings com duas entradas e uma única saída. É possível que se conecte cada string separada, né? Então aqui seria um exemplo de uma string box de duas entradas e duas saídas, e é possível também instalar fusíveis e chave seccionadora, tá? Então tudo isso aqui é permitido, não vai atrapalhar na comunicação dos otimizadores. A única coisa que tem que se atentar é que o responsável técnico, ao fazer o dimensionamento, tenha certeza que todos os componentes desse circuito suportam as correntes somadas de cada string, né? Então, aqui, se cada string tem capacidade de produzir 40 A, o circuito, a partir desse ponto, vai ter 80 A. Né? Então, tem que ter certeza que os componentes, tanto da string box quanto os componentes de conexão como MC4, vão suportar a corrente que por ali vai passar nesse trecho do circuito. Falando sobre os módulos de cabo curto, é algo que cada vez está mais frequente no nosso mercado. É possível utilizar esse tipo de módulo, tá, com esses cabos mais curtos. Pode ser feito as extensões, desde que o comprimento máximo das extensões não ultrapassem o limite estipulado, que é aquele limite que foi comentado mais cedo. Pode ser feita as extensões e ter a certeza que os conectores são compatíveis com o MC4. Tá? Os nossos conectores dos nossos otimizadores são Stauble, né? Então tem que ser compatível com os MC4 Stauble para poder fazer esse tipo de conexão, para poder fazer esse tipo de... Mas é possível sim utilizar os módulos de cabos curtos. Só ressaltando novamente, como em corrente alternada, em corrente contínua também é importantíssimo utilizar as ferramentas e produtos de qualidade e preparar esses cabos de maneira correta. No MC4 existe todo um método, todo um procedimento a seguir para se preparar esse tipo de conexão. Esse tipo de conexão ele exige um torque, ele exige ferramentas apropriadas para isso, exige ferramenta apropriada para fazer a crimpagem,
Sempre utilizar produtos de qualidade, tomar cuidado com os produtos alternativos que são oferecidos no mercado, né? Então sempre atestar a qualidade antes de aplicar qualquer projeto seu. Então, novamente aqui ressaltando, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua, importantíssimo possuir todas as ferramentas necessárias e corretas para cada aplicação e nunca fazer adaptações. As adaptações são praticamente a inimiga número 1 de instalações. Tá? Então, sempre ter que sua equipe tenha em mente a importância das ferramentas, a importância de manter as ferramentas íntegras, as ferramentas limpas, manter elas de uma maneira que elas fiquem bem conservadas. Não são equipamentos baratos, mas são equipamentos essenciais para o sucesso da entrega e da qualidade da usina fotovoltaica. Esse foi então o trecho sobre instalação elétrica dos nossos produtos. Espero que tenha agregado conhecimento e que tenha ajudado. A gente se vê então em próximos conteúdos. Até mais.